Olá, pessoal. Eu estou aqui com um convidado muito especial, Rafael Torezan, que para mim é o melhor numerólogo do Brasil, astrólogo, é o cara, sabe aquele cara que você fala, preciso de um cara assim? É o Rafael Torezan. Rafael, conta um pouquinho para a gente aqui o que você está fazendo de trabalho, como é que é o teu trabalho nessa situação aí de dificuldade planetária, nessa transição toda. Me conta aí, me fala um pouquinho o teu trabalho pode ajudar as pessoas nesse momento. O foco do meu trabalho agora no momento é desenvolver, desenvolver e espalhar a numerologia frequencial. Por que a numerologia frequencial? Porque, principalmente no atual momento, as pessoas precisam de um sistema imunológico fortalecido por causa do Covid. O nosso emocional ele influencia diretamente o funcionamento do nosso sistema imunológico. As nossas decisões influenciam diretamente o nosso emocional. E a numerologia frequencial consegue identificar qual é o momento em que a gente está vivendo para que a gente possa tomar as decisões mais assertivas e ter o nosso sistema imunológico preparado e funcionando daquele jeito. Cara, eu achei incrível, incrível isso, porque eu sempre ouvi falar da numerologia só, né? Mas o seu modo de ver, o seu modo de colocar as coisas. Eu tenho muitos pacientes que estão fazendo o mapa frequencial com você e no retorno de cada um deles está sendo muito fantástico, muito bacana. Mas eu não conseguia entender qual que é a diferença, porque a numerologia ela se baseia apenas naquela história, número da alma, número do destino e Sim, tal, né? sim. E o trabalho que você faz é completamente diferente disso, né? É porque as pessoas elas precisam entender que a nossa vida a gente possui um fluxo vibracional. De acordo com o ano, com o momento que você está vivendo, você tem um fluxo vibracional. Assim como o coração, a batida do coração, se você pegar um eletro, você vê que ele sobe e depois descansa, sobe e descansa. A nossa vida também é assim. Energeticamente, a gente não consegue ser constante. E se você está em um momento em que você precisa descansar e você coloca uma energia a mais ali, você está com um tanque de gasolina na reserva e você quer utilizar um combustível que você não tem. Então, identificando o seu fluxo vibracional, você consegue ter uma atitude de acordo com o momento em que você está vivendo, para você não gastar o combustível que você não tem. E isso influencia na sua saúde, no seu emocional, na sua família, no seu trabalho, em todos os aspectos da sua vida. Por Que isso que é bacana, importante. que interessante, muito, muito interessante mesmo. E agora você está entrando com aspectos astrológicos também, né? Quanto mais ferramentas você tem, melhor fica para você fazer um diagnóstico, né? Quanto o médico, ele pede vários exames para poder focar realmente no problema e ser bem pontual. É isso que eu tento fazer. Não que a numerologia não supra, mas quanto mais ferramentas, você vai direto ao ponto e aí você consegue ajudar melhor a pessoa. Pessoal, você sabe que é uma coisa incrível. Há uma semana atrás, eu tive 3 dias da semana que eu fiquei assim, sem energia. Eu percebi que eu não tinha energia vital para tocar o trabalho adiante. E aí eu falei para o Rafael, Rafael, o que está acontecendo? Por que eu estou me sentindo assim, completamente sem energia vital? E aí ele deu risada e falou: Você já deu uma olhadinha no seu mapa? Eu falei: Não, não dei uma olhadinha no seu mapa. Ele falou: Então vem cá dar uma olhadinha. E aí ele me mostrou. Gente, o fluxo vibracional estava muito negativo. Ou seja, ele falou: Olha, você está num período onde você não tem energia vital mesmo. Então não, é aquela história: não dá para você gastar o que você não tem, né? E era o momento que eu tinha marcado muitos vídeos, muitos compromissos, entrevistas na TV. Eu tinha uma semana assim muito, muito movimentada. Eu tive que desmarcar vários pacientes, eu tive que dar uma freada, uma brecada, porque ele tinha total razão. Eu não tinha combustível para fazer tudo aquilo que eu tinha planejado fazer. É muito bacana esse trabalho, você está de parabéns, Rafael. Eu Obrigado. acho que você. Acho não, eu sinto que você está crescendo dia a dia e até você às vezes brinca comigo e diz: para de falar que eu sou o melhor numerólogo do Brasil e tal. Mas para mim é. Eu vejo que você é o discípulo que superou o mestre, você é um autodidata, você está crescendo e expandindo cada vez mais. E eu faço questão que todas as pessoas que me assistem, tanto no YouTube, como no Instagram, como nos programas de TV, eu falo muito do Rafael Torezan. Gente, vale a pena fazer este mapa, é demais.
Você fica sabendo quando é que você pode ir, quando você não deve ir. Na verdade, tudo pode, mas nem tudo deve, né? E no mapa do Rafael a gente fica sabendo tudo isso. Mas é muito importante também, porque dessa forma a gente passa credibilidade para as pessoas, porque tem uma grande responsabilidade, as pessoas às vezes caem em um pensamento equivocado. Ah, então porque o meu fluxo é positivo, poxa, eu estou no meu 100% positivo, que legal. Legal depende do que você vai fazer com essa energia. Porque do mesmo jeito, quando você está no fluxo negativo, você tem que poupar, tirar o pé do acelerador. Mas se você tem muita energia e você utiliza essa energia de forma equivocada, alimentando sentimentos de medo, de raiva, de insegurança, de ódio, você coloca essa Toda aquela energia, enxurrada vai para pro lado vai para um negativo da vida, lugar. né? E aí isso acaba se transformando também em um resultado. Então, se a gente não tem essa conversa para esclarecer isso, as pessoas elas não entendem. E aí depois, poxa, mas você me falou que o fluxo estava positivo e aconteceu isso na minha vida. Eu briguei, eu tive uma discussão calorosa com meu esposo. Porque você pegou toda aquela energia e colocou ela, utilizou de uma forma equivocada. Sim, entendi. Muito legal. Legal. Mas as pessoas vêm, eu converso muito com as pessoas, principalmente as que são indicadas por você, e elas falam, olha, eu passei pela doutora Lucy e, meu, eu tô impressionada, ela falou, faz seu mapa, e aí nessa conversa as pessoas também, elas ficam extasiadas com o seu atendimento. Explica pra gente um pouquinho sobre a constelação cósmica. Então, da mesma forma que existe a constelação sistêmica familiar, é interessante, né? Porque você está numa vertente da numerologia, né? Você encontrou uma vertente, eu também encontrei uma vertente da constelação, que é a constelação cósmica, que na verdade assim, ela vem da constelação sistêmica familiar. E aí você pode também estar perguntando que diferença é, né? Sim. A constelação sistêmica familiar, ela vê quais são os emaranhados familiares em que estamos. E todos nós temos os nossos emaranhados familiares, né? Bert Hellinger descobriu e fundou a constelação sistêmica familiar, mas eu acabei vendo que não apenas as informações familiares interferem na nossa vida, mas as espirituais também. Então, como é que a gente fica sabendo como é que está? Exemplo, eu estou de bem com a minha espiritualidade ou não muito? Eu estou conseguindo perceber as dicas que a espiritualidade está me dando ou também estou às cegas? Então, tem muito a ver com essa questão do fluxo, né, que você está falando. Porque na constelação sistêmica familiar, você fica também sabendo como é que você está dentro da espiritualidade. Porque nós não somos um corpo com espírito, não é verdade? Nós somos um espírito com um corpo, num corpo. E daqui a pouco nós estaremos mais. E como é que toda essa informação espiritual que vem do tataravô, e tataravô, e tataravô, e bisavô, avô, pais, e chegou até mim? Essas informações que chegaram até mim, elas chegaram distorcidas ou não? Porque, na verdade, as pessoas ficam repetindo cenas e informações. E você sabe que até doenças, né, Rafael? Até doenças ficam se repetindo de forma que não tem necessidade. Então, não é porque o bisavô teve um problema de próstata, o avô teve problema de próstata, o filho obrigatoriamente tem que ter problema de próstata. Nós podemos parar com este ciclo repetitivo de informações negativas. E espiritualmente também, eu preciso saber como é que anda. E você sabe que nessa questão da pandemia, que o objetivo desse nosso bate-papo agora é informar as pessoas de como nós podemos ajudá-las, as pessoas estão com muito medo, com muito pavor, a gente percebe, né? E o medo só atrai. Então, aquilo que eu temo me acontece. Por que acontece? Porque a pessoa tem 100% de certeza que aquilo vai acontecer com ela. E aquela pessoa que tem medo, ela está totalmente vulnerável, aberta para os vírus entrarem, se instalarem e fazer morada, né? E outra coisa também, e se eu tiver então lá atrás um ancestral que sofreu por uma questão de virose, eu estou totalmente vulnerável à virose. E se eu não tiver totalmente positiva e com um fluxo positivo, eu não vou conseguir superar isso. Então, acho que o meu trabalho e o seu vem muito a calhar, né? Eu acho que a gente pode dar as mãos nesse trabalho e mostrar para as pessoas que é possível viver, mesmo neste momento de pandemia, com uma energia melhor, com uma saúde melhor, com uma imunidade melhor e ser muito mais feliz. É claro que a gente não consegue ser feliz vendo o nosso irmão sofrendo, mas
é importante sabermos que nós podemos dar a mão para o nosso irmão e ajudá-lo. Dizer, olha, se você está passando por um momento difícil, vem cá, eu sei de algo que pode te ajudar. Eu acho que a junção do nosso trabalho vem muito a calhar, né? E na constelação cósmica, eu já indiquei muitos pacientes para você com a seguinte dificuldade. As pessoas, elas identificam que elas não estão cumprindo a sua missão de vida. Espiritualmente, elas se colocaram com um objetivo. Só que chegou aqui, ela meio que se perdeu no meio do caminho. Eu consigo identificar que o caminho não está certo, qual é o caminho que ela deve seguir. Mas como é que é feito o seu trabalho nessa questão de orientação e de mudar esse padrão? Até porque, assim, a gente sabe que antes do encarnar, houve uma programação, né? Então, é como se eu fizesse, você é o diretor da peça, então eu vou lá fazer uma peça teatral. Então, a gente combina aqui o papel que eu vou exercer lá, o que que eu vou fazer. E quais são as provas que eu necessito passar, porque expiação é uma coisa e prova é outra, né? Então, quais são as provas que eu preciso passar? Quais são as expiações? Porque você vê também através do seu mapa quais são as lições kármicas, que nós chamamos de expiações, que nós trazemos do passado, que nós devemos fazer funcionar aqui e agora. Só que aí nós esquecemos de tudo. E aí a gente vem para cá e fica revoltado com tais situações e acaba ficando com muita raiva, e quanto mais raiva, mais revolta, mais medo, quanto mais medo, mais revolta. E aí tudo isso acaba piorando a situação. E quando a pessoa vem para ver como é que ela tá, eu acabo falando para ela assim, olha, eu estou percebendo aqui que você não está no caminho do cumprimento da sua missão. E aí elas me dizem, poxa, o Rafa me disse isso no mapa. E aí elas perguntam, mas o Rafa me disse que a minha missão está dentro de tal caminho, que eu devo trilhar tal caminho. E é incrível como bate, porque na constelação a gente vê que ela está fora do trilho. É como se ela tivesse que ir para um lugar e ela pegou uma tangente, saiu fora e ela precisa aprender da marcha ré, fazer o retorno e continuar na sua linha. Porque viver hoje sem cumprir a missão espiritual, para que viver? É igual ter dinheiro na carteira e não usar. Ou muitas vezes ter dinheiro e nem saber que tem, Nem saber que né? Porque muitas pessoas não estão utilizando os seus dons, seus talentos, não estão fazendo o que precisa ou o que poderia fazer. Sabe de uma coisa, se você der 100% para a vida vai te devolver 100%. Mas se você só der 50%, né, Rafa? Não tem como a vida devolver 100%. E as pessoas estão esperando esse 100%, né? Eu digo sempre o seguinte, nós temos um banco no céu. E que a gente precisa acumular créditos no Banco do Céu. Porque num momento de extrema necessidade, de apuro, você pode pedir um cheque especial, você pode pedir um empréstimo no Banco do Céu e utilizar. E o Papai do Céu faz aí e realiza um milagre para você, para os seus filhos, para alguém da sua família, porque você tinha crédito. Agora, é como combustível, né? Se você não tem combustível, se você não tem crédito no Banco do Céu, desculpa, não vai ter como você receber. E aí não é por maldade do universo, nem do nosso Criador, nem dos nossos mentores, amigos espirituais. Na verdade é por falta de merecimento. E muito bacana porque no mapa você também vê essa questão de merecimento, né? Sim. Você vê onde erramos no passado, aonde acertamos no passado, o que vem como mérito e demérito, não é, Rafa? E para explicar para as pessoas, eu uso muito uma frase que você disse no seu seminário. Você falou assim, olha, as pessoas confundem e pensam que a gente colhe o que a gente planta. Na verdade, você me disse essa frase, a gente colhe o que a gente planta e semeia. E cultiva, E né? cultiva. E cultiva. Então você tem que estar cuidando daquilo para que você possa um dia colher. E as pessoas, elas vêm muito com esse, poxa, mas eu fiz. Mas você fez por quanto tempo? Você fez com quantos por cento de empenho? A sua Sim. energia, o quanto que você colocou ali? Ah, eu coloquei 20%, então você colheu 20%. Então, na verdade, às vezes o caminho dela não está errado. Às vezes, a forma com que ela pensa que ela vai atingir aquele objetivo, ela está equivocada. Então, ela precisa de um pouco mais de persistência, ela precisa de uma outra forma, ela precisa divulgar mais, ela precisa de outras maneiras. Mas, às vezes, a pessoa está no caminho da missão dela, mas ela ou para antes, né? E quando você para antes, você não chega, você não colhe, não tem como você colher. É como aquela plantinha que quando ela ia sair da terra para se mostrar, né? Para mostrar a forma bela, todo o potencial dela, de repente vem uma grande seca e ela
morre junto com a seca, porque não teve água suficiente, não teve estímulo suficiente, não teve vontade suficiente da pessoa que está cuidando daquela planta. E saiba que quem cuida da sua própria vida é você. Na verdade, nós, eu e o Rafa, a gente pode ajudar você, mostrar o caminho a seguir, mas quem vai ter que caminhar, não tem jeito, vai ter que ser você. Olha, eu tenho que agradecer muito, Rafa, mas agradecer muitíssimo por você estar aqui comigo, por essa, nem vou dizer entrevista, esse bate-papo gostoso, informal que nós tivemos aqui. Eu tenho certeza que nós vamos poder ajudar pessoas, que as pessoas vão agora entender um pouquinho mais a respeito do seu trabalho e do meu trabalho e por que nós fazemos essa parceria de forma tão amigável, tão bacana e que tem ajudado muitas pessoas. Obrigada, Rafa, Eu que mais uma agradeço. vez. Agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos aqui e de forma saudável, próspera e bela. É isso que eu desejo para você, para a tua vida. Muito obrigada, Eu que Rafa. Que agradeço. Deus nos Obrigado. abençoe. Namastê. Que nós possamos nos encontrar muitas vezes ainda, claro, de boa forma. Um beijo a vocês. Muito obrigada. Um abraço, pessoal.